Você sabe quem inventou a hora? A primeira marcação de tempo foi feita pelos egípcios, por volta de 3.500 anos antes de Cristo, a partir de um obelisco, objeto comprido posto no chão. Eles perceberam que, em determinado horário do dia, a luz solar ficava mais forte e a sombra do obelisco mais curta. A esse período foi dado o nome de meio-dia. Dividiram o período em 12 partes, 6 antes e 6 depois do meio-dia. Atribuíram ao período da noite a mesma quantidade de partes dada ao dia, criando assim as 24 horas usadas até hoje. O relógio é o aparelho usado para indicar a hora. É considerada uma das invenções humanas mais antigas, atendendo à necessidade de forma consistente de medir intervalos de tempo mais curtos do que as unidades naturais, como o dia, o mês e o ano. A ciência relacionada aos instrumentos de medição de tempo chama-se horologia. A hora tem como símbolo a letra H. É uma unidade de medida de tempo que tem por base a velocidade de rotação e as dimensões da Terra. Na convenção moderna, uma hora é equivalente a 60 minutos, ou 3.600 segundos. Isso é aproximadamente 1/24 de um dia da Terra. No relógio de 12 horas, a contagem das horas começa à meia-noite e reinicia ao meio-dia. As horas são numeradas de 1 a 12. No relógio de 24 horas, a contagem das horas começa à meia-noite e as horas são numeradas de 0 a 23. Com um pouco de tempo e dedicação, é fácil aprender a ler a hora no relógio. Os modelos analógicos são divididos em um círculo e têm ponteiros que indicam detalhes específicos: horas, minutos e segundos. No caso dos relógios digitais, basta olhar para a tela. Além disso, alguns acessórios trazem também algarismos romanos e usam os formatos de 12 horas e militar, o que pode confundir as pessoas. Entenda como é dividido o relógio analógico. Todo relógio é dividido em 12 seções. Na parte de cima fica o número 12. À direita dele fica o número 1, seguindo os números em sentido horário, ou seja, da direita para a esquerda. Chega-se novamente ao 12. Esses números representam as horas. As seções que ficam entre os números representam segmentos de 5 minutos cada. Em alguns relógios, há algumas linhas finas que dividem tais segmentos, representando minutos e segundos. Use o ponteiro menor para ler as horas. O relógio pode ter 2 ou 3 ponteiros. O ponteiro menor é o que mostra as horas. Por exemplo, se o ponteiro menor apontar para o número 1, é porque é 1 hora, ou da manhã ou da tarde. Use o ponteiro maior para ler os minutos. Consulte-o para ver quantos minutos já se passaram de determinada hora. Quando o ponteiro menor apontar para o 12, é porque é 12 horas ou 0 hora. Como dizemos, meio-dia ou meia-noite. Se o maior apontar para o número 1, é porque são 12 horas e 5 minutos. Você também pode multiplicar o número apontado pelo ponteiro maior por 5 para calcular os minutos. Por exemplo, se ele estiver no 3, é porque já se passaram 15 minutos dessa hora. Se não conseguir fazer essa conta, some 5 minutos para cada seção do relógio. Caso o ponteiro esteja no número 1, passaram-se 5 minutos. Caso esteja no número 2, passaram-se 10 minutos. Caso esteja no 3, passaram-se 15 minutos. E assim por diante. Se o ponteiro maior estiver entre dois números, você terá que fazer uma estimativa do horário. Por exemplo, se ele estiver entre o número 3 e o número 4, é porque passaram-se entre 17 e 18 minutos. Junte os dois horários para falar a hora. Quando determinar a hora e os minutos, você vai descobrir o horário. Por exemplo, se o ponteiro menor estiver apontando para o número 7 e o maior para o número 3, é porque são 7 horas e 15 minutos da manhã ou da noite. Alguns relógios possuem um ponteiro que indica os segundos. Esse ponteiro tem aparência maior ou do mesmo tamanho que o ponteiro utilizado para marcar os minutos.
Entretanto, é diferenciado por ser mais fino. Aprenda a diferença entre AM e PM. Quando utilizamos o sistema de 12 horas, não dá para saber apenas olhando para o relógio em que parte do dia está. Então, quando a hora está entre 0 hora e 12 horas, chamamos de AM, e entre 12 horas e 1 minuto a 23 horas e 59 minutos, chamamos de PM. Por exemplo, se estiver de manhã e o ponteiro menor apontar para o 9 e o maior para o 12, são 9 horas AM. Se estiver de noite e o ponteiro menor apontar para 9 e o maior para o 12, são 9 horas PM. O relógio digital pode apresentar as horas no formato de 12 ou 24. Geralmente, quando está configurado para marcar no formato de 12 horas, indica se o período é AM ou PM. E agora, você sabe dizer a hora que está assistindo esse vídeo?